Como o YouTube já está muito bem servido dos vídeos que exaltam os livros que estão chegando às estantes, hoje eu venho fazer o unboxing às avessas, ou seja, um vídeo no qual eu mostro os livros que estão saindo da minha biblioteca. Olá, você está no Inventário da Leitura? O meu nome é Gessiele Lordes e, como eu comentei então na introdução desse vídeo, hoje eu vou mostrar alguns dos livros que eu separei para doar ou para trocar, ou enfim, vou repassar para algum outro leitor, né, de alguma forma, porque de tempos em tempos eu faço uma revisão na minha biblioteca pessoal e vou eliminando os títulos que não fazem mais sentido, que por algum motivo eu não vou reler, ou que simplesmente não estão mais no meu radar de leitura, aqueles títulos que estão comigo há muito tempo e que há algum tempo atrás eu pensava em ler, mas que já não me interessam tanto. E como a minha biblioteca é muito pequena, eu não tenho muito espaço, moro em apartamento, e como sou eu mesma que limpo a minha casa, eu tento não acumular muitos livros. O que me interessa mais realmente é ter acesso aos livros. Eu não me importo tanto em ter os exemplares, embora alguns eu faça questão de ter, mas o que realmente me anima é saber que eu tenho muitas bibliotecas e projetos que envolvem doação e empréstimo de livros ao meu alcance. Então, eu tendo uma biblioteca pública perto de mim, que é a minha realidade hoje, já me satisfaz enquanto leitora. Então eu vou mostrar aqui alguns dos títulos que eu vou repassar, ou vou trocar em sebo, ou enfim, vou dar para a biblioteca aqui da minha cidade. São livros que já estão ocupando espaço demais na minha estante e precisam de novos lares. Começo então com um clássico da nossa querida Jane Austen, Mansfield Park. É um livro dela que eu li há uns 4, 5 anos mais ou menos. E de todos os livros que eu já li dela, e eu ainda não li todos, mas esse foi o que eu menos gostei. Acho que por uma questão do ritmo da obra, eu também não me conectei muito com a protagonista. Foi um livro que custou um pouco, a leitura foi muito arrastada, então eu não pretendo reler tão cedo. Então esse exemplar aqui, edição de bolso, vai ir para um novo lar. Também nessa linha de edição de bolso, temos aqui Carne Trêmula. É um livro que eu li recentemente, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um breve comentário. Ele tá naqueles vídeos de apanhado das últimas leituras. Foi um livro que eu esperava um pouco mais, ele não foi totalmente ruim, mas também não é uma leitura que eu queira refazer tão cedo. Acredito que eu não vá refazer em momento algum. Mas aqui a gente tem basicamente a história de um psicopata que se envolve com um policial que foi responsável pela sua prisão e eles acabam tendo uma relação muito estranha. O desenrolar do relacionamento deles é uma coisa muito inédita na relação entre bandidos e policiais. Então, esse também vai para doação ou vai para troca. Próximo aqui da minha lista é um clássico, A Menina que Roubava Livros. Eu sei que esse livro é muito importante para todo mundo que tem aí um apego, um carinho com a literatura. Já faz muito tempo que eu li, acho que faz, sei lá, uns 12 anos, e confesso que eu não lembro detalhes da história. Eu lembro muito mais da sensação que eu tive durante essa leitura. Eu lembro que se passava durante a Segunda Guerra, é um livro muito triste, e era narrado pela morte. Então eu lembro assim de alguns aspectos, mas eu lembro que tinha uma atmosfera muito específica. E eu pretendo sim reler esse livro em algum momento da minha vida, não está num radar assim muito próximo, mas não é o tipo de livro que eu preciso ter em casa agora. Eu posso muito bem doar essa edição e posso depois conseguir facilmente, né, se eu for fazer a releitura. Mas para quem está aí começando, tentando pegar o gosto pela leitura, esse livro aqui é muito bom. Acho que você vai gostar, principalmente se você gosta de histórias mais envolventes, emocionantes e com protagonistas crianças. Então, uma baita leitura também, mas vou doar porque não há necessidade de tê-lo aqui em casa. Próximo livro é um livro de um autor que foi um dos meus grandes ídolos da juventude,
até o começo da faculdade, inclusive durante toda a faculdade eu gostei muito do trabalho dele, eu fiz o meu TCC baseada nos documentários dele, que é o Michael Moore. Esse daqui é o Adoro Problemas. E quem conhece a obra dele sabe que esse título tem tudo a ver com ele, né? Porque ele é um jornalista, documentarista americano que tem um humor muito específico. Ele é um cara muito debochado. Os documentários dele são fantásticos. Ele foi um grande crítico do governo Bush e ele fez muitos documentários super famosos, né? Ele tem um documentário que fala sobre o 11 de setembro, que é espetacular, gosto muito. E na minha monografia eu analisei esse do 11 de setembro e analisei também um que ele fala da saúde pública nos Estados Unidos, e, enfim, ele traz muitos cases ali de pessoas que sofreram horrores, inclusive voluntários, do 11 de setembro e não tiveram o amparo necessário nos Estados Unidos, porque vocês sabem que a saúde pública lá é bem complicada. Mas, assim, o Michael Moore é um cara que ele vai até o extremo, né, para mostrar o ponto de vista dele, para sustentar o que ele está defendendo, e as críticas que ele faz aos políticos são muito ácidas, né, mas é um humor muito bom, mesmo quando ele está falando de coisas super pesadas, de coisas socialmente muito questionáveis, ele sempre faz o leitor ou o espectador dar risada, porque ele é muito bem humorado. Só de tu olhar para a cara dele já dá vontade de rir. Mas eu acho que essa minha fase do Michael Moore já passou um pouco, inclusive depois que o Obama assumiu, né, o trabalho dele esfriou um pouco, não acompanhei mais, nem sei muito bem o que ele está fazendo hoje em dia, mas acho que já não é mais muito a minha vibe, né, tem muitos outros jornalistas que eu posso acompanhar, eu estou descobrindo muitos jornalistas, lembrando que aqui no canal eu tenho um projeto de jornalismo literário, que é o meu gênero favorito, quem quiser acompanhar vou deixar o link aqui embaixo, mas esse aqui então está na hora de descobrir novos leitores também, então vai ir para doação. Próximo também é um livro que eu li há bastante tempo, na verdade não li na íntegra, eu desisti dessa leitura porque não estava gostando muito, não sei, acho que não era a época para esse tipo de leitura, não me prendeu de alguma forma, mas é um livro que muita gente gosta, então eu tenho certeza que se ele for aí para a biblioteca ou para algum projeto literário, ele vai ter saída muito rapidamente, que é o Comer, Rezar e Amar. É um romance, né, mostra aqui a história de uma mulher que está se descobrindo e ela vai viajar por 3 países fazendo exatamente isso, né, o foco em se descobrir espiritualmente, depois ela vai apreciar a gastronomia e tem a parte em que ela se descobre no amor também. Eu acho que eu não cheguei nessa parte, eu não lembro muitos detalhes dessa história, mas não estava me prendendo muito. Então, se não é um livro que eu pretendo retomar a leitura, também não faz muito sentido, né, de estar aqui. Então esse vai também. Agora o próximo, na verdade, são 2 da mesma linha. Esse daqui é o primeiro. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Esse daqui eu li quando eu estava no começo da faculdade. E eu li, eu lembro que eu fiquei interessada nessa obra só porque tinha uma jornalista ali no meio da jogada. E eu não lembro muita coisa dessa história, faz muito tempo. E na época eu gostava muito desse gênero, assim, de suspense, que envolvia assassinato em série, investigação policial. E esse livro, ele tá bem nessa linha. Então foi um livro que eu li muito rapidamente, devorei essa leitura. E depois eu consegui, então, eu acho que... esse daqui é o 2. Esse é o segundo volume. Se eu não me engano, é uma trilogia. Eu não me lembro se é trilogia ou tetralogia. Mas esse aqui eu não lembro se eu cheguei a ler. Faz muito tempo realmente que eu me apeguei nessa série, mas eu acho que eu não li, porque senão eu teria alguma memória. De qualquer forma, também é uma vibe assim que ficou para trás, né? No meu perfil literário eu já mudei um pouco os meus gostos, já não é o tipo de leitura que me interessa tanto, né? Eventualmente eu até gosto de ler esse gênero, mas não é algo que justifique eu ter 2 calhamaços, né? Porque eles são gigantes. Então, também são livros que eu acredito que vão ter boa saída aí entre os jovens, entre a galera que é fã do gênero, vai para doação também. E o próximo é um brasileiro que eu descobri, se eu não me engano foi no ano passado,
descobriu ao acaso, assim, inclusive comprei num sebo, e é um autor sobre o qual eu nunca havia escutado falar nada. Foi uma surpresa, assim, né, de conhecer esse autor. Depois fui pesquisar sobre a vida dele e descobri que ele tem aí uma relevância significativa, mas nunca vi ele sendo abordado em nenhum vídeo, né, em nenhum conteúdo literário mais expressivo, que é o Ciro dos Anjos com Montanha. Esse livro aqui, inclusive, é muito bonita, essa edição, por sinal. Esse livro tem resenha aqui no canal também. Eu gostei dessa leitura, não foi uma leitura ruim. Ela só não foi, assim, um favorito da vida, ao ponto de eu tê-lo aqui em casa para fazer uma releitura futuramente, né. Tem outros livros desse autor que estão na minha lista, inclusive alguns mais famosos do que Montanha. Montanha, pelo que eu vi, não é tão famoso, mas foi uma experiência diferente, né. Aqui a gente tem um contexto político bem interessante, geralmente eu gosto dessas narrativas que abordam política também, e tem uma personagem feminina que eu gostei bastante também. Então, esses bastidores, né, essa falta de caráter que muitos personagens políticos expressam na literatura aqui são bem evidentes. Então, foi uma leitura interessante, mas como eu disse, não é algo que eu pretenda reler. Então, também, como a edição está bem novinha, vai ir para doação, enfim, para troca, alguma coisa nesse sentido. Próximo livro dessa relação que está de partida da minha biblioteca pessoal é um livro que eu li recentemente, também tem resenha aqui no canal, não lembro se tem resenha completa ou se ele tá só como comentário, mas eu vou deixar linkado o vídeo aqui, que é A Mulher do Viajante no Tempo. Esse livro aqui foi uma grande decepção, porque eu tinha uma expectativa altíssima com essa história. Eu ouvi falar muito bem sobre ele, que era um romance arrebatador e tudo mais, e não gostei. Não comprei o romance desse casal, os protagonistas são muito chatos, ela principalmente. Eu tive a impressão que o tempo todo era um romance adolescente, sendo que o período de tempo que é abordado aqui nessa história é bem longo, né? São décadas de relacionamento e, enfim, não foi pra mim. Mas eu sei que muita gente gosta, ele é muito bem avaliado por aí, inclusive eu paguei muito caro nele. Eu digo ali no vídeo em que eu falo dele que eu sempre pesquiso muito antes de comprar um livro, eu não tenho, assim, muitos livros, e sempre que eu vou comprar eu pesquiso muito bem, né, fico ali esperando uma promoção, uma condição especial, e esse aqui não teve jeito, eu só consegui em sebo e mesmo assim foi muito caro. Então eu espero que eu consiga trocar ele, pelo menos. Tem um livro que eu tô querendo há bastante tempo, que é O Graça Infinita, do David Foster Wallace, e esse livro está caríssimo. A última vez que eu olhei, eu acho que ele estava 160. E isso que é lançamento, né? Ele foi reimpresso agora, fazia muito tempo que estávamos sem uma nova impressão desse livro, e mesmo assim, mesmo antes da Companhia das Letras lançar novamente, eu só encontrava por quase R$200 nos sebos. Então, quem sabe agora eu consiga, já que tem um novo, quem sabe os sebos tenham diminuído um pouco o preço e eu consiga pelo menos algum desconto, né, em Graça Infinita, trocando por esse aqui, que foi um livro caro e que eu não gostei. Ai, gente, eu fico triste quando o livro é caro e eu não gosto. Eu não sei se isso é, assim, muita mão de vaca da minha parte, mas eu fico, assim, triste e indignada ainda, que eu gastei o meu rico dinheirinho num livro que eu não gostei. Mas enfim, né, tô aí, ó, dizendo pra você que se você gosta de romances mais maduros e você vai ver muitas boas avaliações desse livro, pense com cuidado, porque pode ser um pouco decepcionante, tá? Mas enfim, são esses os livros, então, que vão sair da minha biblioteca, que estão de partida aqui de casa, e como eu disse, né, vou deixar aí na biblioteca pública, ou tem alguns outros projetos aqui na minha região que envolvem doação de livros, tem uma ação beneficente também que vende livros, eu vou ver, né, para onde vai cada um. O importante é que eu vou abrir espaço para outros títulos, né, eu gosto sempre de ir reciclando a minha estante e também, assim, eu não fico sufocada, porque eu não gosto de quando a minha casa está lotada de livros. Eu tenho um móvel muito pequeno para todos os livros que eu tenho, então, sabe, a dona de casa leitora, ela tem que ir administrando os seus gostos, né, e filtrando os seus interesses para não enlouquecer.
Então esse foi o unboxing às avessas, espero que vocês tenham gostado. Se você conhece algum desses títulos, por favor, comenta aqui embaixo e me conta se tu também de vez em quando faz a limpa aí na tua casa e despacha alguns títulos que não fazem mais sentido para ti. Um abraço, muito obrigado pela tua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.